Olá meu amigo, olá minha amiga, aqui é Antônio Sanches falando com você diretamente do NEAF. Vamos comentar a prova do último domingo, pré-escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma prova muito tranquila, pelo menos em direito processual civil, né? Eu não sei como você foi nas outras áreas do conhecimento, mas em direito processual civil eu espero muito que você tenha ido bem e eu já parabenizo todos os alunos do NEAF. Já conversei com a Alê, com o professor Alessandro Ferraz, meu querido Alê, sobre o desempenho do pessoal. E eu fiquei sabendo que teve gente até que chegou a 91 questões acertadas, não é? 91 pontos de acerto. Isso é um excelente desempenho, né? E eu estou muito satisfeito. Foi muito gratificante. A gente trabalhou arduamente nesses últimos meses e graças a Deus as questões que foram dadas no concurso, todas elas foram objeto de análise nas nossas aulas, não é? E muitas delas objeto de análise por mais de uma vez, tanto no desencapetamento como no dia D, naquela aula dose dupla que eu fiz com a Lê, né? Foi muito gostoso e, pô, que legal, que bom que tudo deu certo, que vocês conseguiram. Parabenizo todos aqueles que tiveram um excelente desempenho, né? E para aqueles que não tiveram, a ideia é continuar, né? Teve uma menina lá, eu não fui muito bem, eu fiz 88, quer dizer, não foi muito bem, foi espetacular, tá de parabéns. Então, aquele abraço, meu carinho, minha solidariedade com todos os alunos que fizeram o concurso e obtiveram essa excelente aprovação, esse excelente índice de desempenho, ok? Então vamos lá, vamos dar uma comentadinha nas questões. E antes de mais nada, galera, deixa eu avisar, né, em que pese todos aqueles problemas que aconteceram no TJ Capital, no interior, nem em direito processual civil, eu vou falar para você, olha, não vai ter anulação de questão nenhuma, tá? As questões foram muito tranquilas, foram elaboradas sem vício nenhum, né? O único senão que aí eu advirto é que foi fácil demais, assim. Tudo bem, você não acertou todas, acontece, mas foi fácil demais. Foi uma prova muito fácil, essa versão em direito processual civil. Não sei como foi o nível de exigência nas outras disciplinas, parece que penal a coisa foi mais pesadinha um pouco, mas processo civil foi tranquilo e assim, tenho fé em Deus que todos os meus alunos, pessoal presencial, do online, pessoal do dia D, tinha uma galera, né? O André, tomara que você tenha acertado aí um bom índice aí com todas aquelas brincadeiras que a gente fez, foi muito gostoso, ok? Então, começo parabenizando todos os alunos e deixando meu carinhoso abraço para todos vocês depois dessa árdua batalha que nós tivemos aí. Galerinha, vou começar com vocês, vou falar aí sobre a primeira questão, né, a questão 38. Legalmente, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria. Bom, aí você lembra que nós temos aquela questão de a atividade do escrivão, que é o escrevente, que é você, assim que passar nesse concurso, agora vai passar na segunda fase, versus a função do oficial de justiça. Essa questão, ela levou em consideração isso para falar o que seria do escrivão e o que seria do oficial de justiça. Aí você lembra, o escrivão ou o escrevente, ele faz funções de documentação, enquanto o oficial de justiça pratica atos materiais, atos do juiz, né, seria longa-manos, aí, o braço do juiz para fora do fórum. Essa é a ideia que resolve nossos problemas, estão lá nos artigos 152 e 154 do Código de Processo Civil. Então vamos lá. Incumbe ao escrivão, a sua função vai ser certificar proposta de autocomposição, apresentado por qualquer das partes na ocasião da realização do ato de comunicação que lhe couber. Quem realiza esse ato de comunicação e recebe essa proposta de autocomposição não é o escrevente, não é o escrivão, é o oficial de justiça. Quando ele vai citar, ele deve indicar que houve a proposta de autocomposição. Depois, comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. Parece que é essa. Vamos dar uma olhada nas outras. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem, tarefa do oficial de justiça. Efetuar avaliações quando for o caso, tarefa do oficial de justiça. Manter sob sua guarda e responsabilidade os bens móveis de pequeno valor penhorados. O escrevente não faz isso em definitivo. Então, parece que está bem tranquilinha essa questão para falar que quem vai comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, deverá designar um servidor para substituir, é o escrevente. Se você olhar, você tem aí 152, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria. Olha lá o inciso 3, comparecer à audiência ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. Então aí nós temos o gabarito da prova, né? Nós não temos esse gabarito oficial, mas certamente esse é o gabarito oficial, porque está de acordo com a alternativa B que você tem aí. As outras, se você der uma olhada, elas estão lá no artigo 154 do Código de Processo Civil. Não é? Então, auxiliar o juiz na manutenção da ordem é tarefa do oficial de justiça.
efetuar avaliações é tarefa do oficial de justiça. Certificar a proposta de autocomposição é tarefa do oficial de justiça. Então, eu vou dizer para você aí que nós temos como alternativa, que certamente será confirmada como gabarito oficial, a alternativa B, né, como a resposta correta dessa questão 38. Ok? Muito bem, meus amigos. Vejamos agora, então, a próxima questão, a questão 39, e aí nós temos uma questão do juizado especial civil. É uma questão também bastante tranquila que versa a respeito das partes, de quem pode ser parte perante o juizado especial civil. Lembra, o juizado especial civil, você tem aquelas pessoas que têm que ser capazes, pessoa jurídica em regra não pode, a não ser algumas, aquelas pequenas. A empresa, a ME, microempresa, empresa de pequeno porte, o microempreendedor individual, que não é pessoa jurídica, e você tem as sociedades de crédito, a microempreendedor, e as OCIPs, a sociedade civil de interesse público, aquelas que não têm finalidade lucrativa. Pronto, sabendo disso, você consegue resolver essa questão, que vai falar lá, serão admitidas a propor ação perante o JEC, o Juizado Especial Civil, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, cujo empreendedor individual tenha renunciado ao direito próprio. Maior absurdo essa parte final, né? Renunciado ao direito próprio. Claro que não, se você renuncia ao direito, você não pode ajuizar a ação. Então não é essa. Aí você tem lá, letra B, os incapazes. Não, o incapaz não pode. Na verdade tem que ser capaz. Não são admitidos à propor ação os incapazes. Letra C, os insolventes civis. Também não. O insolvente não pode propor ação perante o juizado especial civil. Sociedades de economia mista. Sociedade de economia mista, ela é pessoa jurídica de direito privado. Tá certo essa parte final. Mas veja, ela é integrante da administração pública, então ela não vai poder propor ação perante o juizado especial civil. Só resta, portanto, a alternativa E, as pessoas jurídicas como organização de sociedade civil de interesse público. E aí você tem, rapidamente, o artigo 8º da Lei 9.099. Não poderão ser partes no processo o incapaz. Então, já descartava uma. As empresas públicas da União, a massa falida, o insolvente civil. Todos esses não podem propor ação perante o juizado especial. E aí, continua. Quem que pode propor? Pessoas físicas capazes, né? Não pode ser cessionário de direito de pessoa jurídica. Depois, empreendedor, microempreendedor individual, o MEI, também pode. Empresa de pequeno porte, que é a EPP, e o ME, microempresa, também pode. E aí você tem o inciso 3, que era o gabarito. As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público. Então, olha lá, se você der uma olhadinha, a alternativa E fala rigorosamente o mesmo texto do que estabelece o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.099 de 95. Então, uma outra questão também bastante tranquila, que certamente você acertou, e certamente não pode suscitar aí a geração de argumentos para recurso ou qualquer coisa que valha. Ok? Então aí, mais uma questão, e falamos lá na dose dupla, no desencapetamento e assim por diante. E aí, como prometido, nós tivemos uma questão de tutela provisória. Falei que ia cair, prometi que ia cair e caiu. Na verdade, uma só que eu tinha muita convicção que cairia, porque vem caindo em todos os concursos anteriores, dessa vez não colocaram, que foi a questão do impedimento de suspeição, né? Mas aí nós temos a nossa famosa questão sobre tutela de urgência de natureza antecipada. Então, lembrando que a tutela provisória se divide em urgência e evidência. Aí você tem a tutela de urgência, que demanda o fumus boniuris, que é a aparência do direito, e o periculum in mora, que é o risco de dano ou resultado útil do processo. E aí você tem a possibilidade de pleitear essa tutela de urgência, seja antes do processo principal, quando ela é chamada de antecedente, seja depois do processo andando, quando ela é incidente. Aí você faz uma petição simples no processo que já está andando. Nesse caso, você vai ter efetivamente a tutela antecipada antecedente. E como a gente já falou, uma das características da tutela antecipada antecedente é a possibilidade dela estabilizar se a parte contrária não interpuser o recurso cabível. E aí, se ela for estabilizada, haverá a extinção do processo com a perpetuação dos efeitos daquela decisão que ficou estabilizada. Então, basicamente é isso que estabelece os artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil. Vamos lá para o texto. Se a tutela antecipada for concedida nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação e a petição inicial limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final,
com a exposição da lide, do direito que busca realizar, do perigo, a decisão se tornar estável, o juiz deverá, pronto, se estabilizou, o que o juiz faz? Extingue o processo. Então lá, julgar extinto o processo. Exatamente isso. Se ela se estabilizou, o processo será extinto. Determinar a contestação da ação? Não, porque se ela se estabilizou, significa que a parte contrária não recorreu. Sanear o feito? Claro que não. Saneamento é algo que vai acontecer lá em preparação à audiência de instrução, muito menos. Mandar emendar a inicial. O juiz não vai mandar emendar a inicial. Emendar a inicial é algo que vai acontecer em 15 dias, caso tenha um vício do processo. Quando o processo se torna estável, o processo será extinto. É claro que emendar a inicial é um ônus que existe para o autor, mas o juiz não manda emendar a inicial. É um ônus que já está na lei. Concedida, o autor tem o ônus de emendar. Se ele não emendar, aí o processo será extinto também, sem resolução de mérito, e perde efeito a tutela antecipada deferida. E depois, suspender a ação até o seu efetivo cumprimento. Não haverá suspensão da ação, não é uma das hipóteses de suspensão da ação, nos termos lá do artigo 315 do Código de Processo Civil. Então vamos dar uma olhadinha como é realmente a alternativa A, o gabarito. Se a gente for olhar lá no material, nós temos a tutela. Deixa eu procurar aqui, que é a tutela cautelar é antecipada, essa, que é o 303 e 304. 303, muito bem. E aí você tem lá, tutela de urgência. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a inicial pode se limitar ao requerimento da tutela antecipada. Então nós temos a tutela antecipada antecedente. E aí, olha que legal que você tem aqui. Concedida, o autor deverá aditar a inicial com a complementação em 15 dias ou em outro prazo maior do que o juiz fixar. Então o juiz não vai mandar emendar a inicial. O autor deverá e é aditar, não é emendar. Okay? Depois, o aditamento será no mesmos autos, sem incidência de novas custas. Vamos lá por 304. A tutela antecipada torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, não interposto o recurso, a tutela se torna estável. E aí você olha o parágrafo 1º do 304. No caso previsto no caput, ou seja, em havendo estabilização, o processo será extinto. Parágrafo 1º do artigo 304, se você olhar, é rigorosamente o que está aí. Julgar extinto o processo. Se a decisão se tornar estável, porque não foi interposto o recurso contra ela, o juiz deverá julgar extinto o processo. Então essa certamente será a alternativa confirmada como gabarito. Tenho certeza que você acertou, porque uma das coisas que a gente mais falou foi tutela provisória, né, no novo Código de Processo Civil. Ok? Então aí você tem a questão 41. Processam-se durante as férias, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. E aí você tem efetivamente aqueles processos que tramitam durante as férias e processos que não tramitam durante as férias. E aí você tem que lembrar, essa foi a única questão que eu não brevi assim, não, essa pode ser uma questão que caia. Então essa aí eu não coloquei nas minhas top 10 assim, de possibilidades, mas caiu uma questão sobre prazo processual. E, claro, a gente falou no extensivo, mas né, no dia D essa questão não foi colocada, porque ela não, segundo as estatísticas aí, e o meu feeling, não seria algo que poderia cair. Mas não é uma questão de todo difícil. Você tem que imaginar o seguinte, existem duas coisas. Existem aquelas providências que são tomadas durante os processos suspensos e você tem os processos que não se suspendem durante as férias. Ok? Então aí você tem processos que tramitam durante as férias, processos que não se suspendem. Então vamos lá. O registro de ato processual eletrônico e a respectiva intimação eletrônica da parte. Onde você está vendo urgência nesse caso? Né? Porque para um processo tramitar durante as férias, durante a suspensão dos processos, o recesso forense, você tem que ter urgência. Não tem urgência nenhuma. Então certamente não é essa. B. Os processos que versem sobre arbitragem, inclusive cumprimento de carta arbitral. Cadê a urgência aí? Não tem urgência nenhuma. Então também você não vai ter essa como a correta. A realização de audiência
cujas datas tiverem sido designadas. Ué, se o processo está suspenso, se você tem um recesso forense, o juiz não vai determinar uma audiência para um processo que está suspenso, um processo que ficará suspenso no recesso forense. Também não é essa. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Opa, quer dizer que se existe a possibilidade de o adiamento do ato prejudicar o direito, vai tramitar. Então aí eu tenho um caso de urgência. Notem que a homologação da desistência da ação também não tem qualificação pela urgência. Então, certamente aí o gabarito é alternativa D, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direito. Quer dar uma olhada? Vamos dar uma olhadinha então. Eu vou colocar para você aí no slide essa regrinha. Deixa eu só achar aqui para você ver. Olha lá, processam-se durante as férias e não se suspendem pela superveniência dela. Olha lá que legal. Inciso 1, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Então você tem aí rigorosamente a mesma hipótese da alternativa D. Processam-se durante as férias os procedimentos de jurisdição voluntária e aqueles necessários à conservação de direitos. Então a letra D certamente será confirmada como gabarito nos termos do inciso 1 do artigo 215 do Código de Processo Civil. Então temos mais uma questão aí bastante tranquila, bastante serena, sem gerar nulidade, sem problema nenhum. Okay? Vamos para a nossa próxima questão, que é a 42. Que em relação ao direito de recorrer, assinale a alternativa correta. Essa aí a gente falou, refalou, trifalou, quadrifalou, né? Essa aí eu tenho certeza, o pessoal que acompanhou nossas conversas nessas últimas aulas, leu isso aí, deu risada, né? Caiu na gargalhada. Então, direito de recorrer. Eu posso recorrer, para recorrer eu tenho que ter sucumbência, ainda que recíproca. Se tiver sucumbência recíproca, cabe recurso adesivo, somente em 3 hipóteses, né? Apelação é re e resp, como a gente já falou bastante lá em aula. E uma vez que eu recorri, eu posso desistir, eu posso renunciar, não preciso da anuência da parte contrária, nem dos litisconsortes, nem de nada, né? Essa é mais ou menos a ideia dessa teoria geral dos recursos com relação ao direito de recorrer. Vamos dar uma olhada então. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida. Parece que é essa. Vamos ver se as outras, né? O recorrente, para desistir do recurso, necessitará da anuência dos seus litisconsortes. Nem a pau, de jeito nenhum. Então, para você recorrer, você não precisa da anuência dos litisconsortes. Essa B não é de jeito nenhum. Vamos ver a C. A renúncia ao direito de recorrer depende da aceitação da outra parte. Claro que não. A gente já falou, eu posso desistir livre, leve e solto, não tem problema nenhum. Não é a C. Vamos para D. Os despachos cabem recurso. Pô, despacho cabe recurso? Eu falei milhões de vezes. Não cabe recurso do despacho. Cabe recurso contra a sentença, contra a decisão interlocutória, contra os acordos. Do despacho não cabe recurso. Lembra que o André colocou? André, um abraço para você. Você colocou lá numa das aulas que nós estávamos fazendo. O André colocou a foto do Alê como pai de santo lá. Então, do despacho não cabe recurso. Letra E. A parte que aceitar tacitamente a decisão poderá recorrer, se ainda no prazo recursal. Claro que não, porque se você aceita a decisão, você concordou. E para você recorrer, é pressuposto a discordância. Então, você tem aí, até excluindo as outras opções, você tem a alternativa A como aquela a ser assinalada. Eu vou pegar aqui no slide, eu vou colocar para você e você vai encontrar essa colocação. É bastante fácil de verdade. Deixa eu achar aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Estamos nas disposições gerais sobre o recurso.
ok? E aí você tem lá recurso adesivo, que não é. Olha lá. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Né? E aí você tem lá, como uma das colocações, deixa eu pegar aqui. Vou colocar aquele slide para você. Pronto. Então nós temos lá. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Então só aí você mata a B, você mata a C de cara, só por conta desse artigo 998 caput. E aí você tem um parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida, que é efetivamente a letra A. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida. Então você tem aí tranquilamente a A como o gabarito a ser confirmado. Se você for dar uma olhadinha, a renúncia também independe da aceitação da outra parte que a gente falou, e aí vem o 1000. A parte que aceitar a decisão de maneira expressa ou tácita não poderá recorrer, que aí você tem lá a parte que aceitar poderá recorrer. Mentira, a parte que aceitar não poderá recorrer. Então você tem aí essa questão resolvida pelo artigo 1000 do Código de Processo Civil. Então não há dúvidas que o gabarito a ser confirmado é a letra A. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida, porque aí faz com que essa decisão do tribunal ela tenha que o tribunal possa espalhar essa decisão para todo o país e aí todo o país tenha efetivamente a cristalização, a segurança jurídica por meio da cristalização da jurisprudência. Okay? E aí nós vamos para a nossa próxima questão, que é, juizado especial da Fazenda Pública. Né? Diante do que a lei prevê, do que prevê a lei que regulamenta o juizado especial da Fazenda Pública, que é a 12.153 de 2009, a gente falou lá, é correto afirmar: da sentença caberá apelação, não se admitindo agravo de instrumento por vedação legal. Lembra que eu falei que tem agravo de instrumento só por uma hipótese de cabimento? Agravo de instrumento cabe quando o juiz nega a tutela antecipada ou cautelar. Se não me engano, é o artigo 3º ou 4º da Lei 12.153. Então não é essa, porque admite sim o agravo de instrumento. Letra B. Os representantes judiciais dos réus não poderão conciliar ou transigir. No primeiro momento, alguns candidatos podem até ter anotado essa letra B. Bom, é fazenda pública, se é contra a fazenda pública é interesse indisponível, não pode transigir. Pois é, mas pode, porque a ideia do juizado especial é justamente poder transigir. Eles podem sim. Eu falei disso na última gravação lá no desencapetamento, eu falei, olha, pode transigir, mas vai ter que ter uma lei do ente da federação. Tem que ter uma lei estadual, uma lei federal, desculpa, federal não, porque não é fazenda federal. Tem que ter uma lei estadual ou uma lei municipal autorizando a transação. Então, sim, eles podem transigir, então não é essa. Letra C. O pagamento da obrigação de pequeno valor deverá ser feito no prazo máximo de 90 dias. Claro que não, né? O prazo é de 60 dias nesse caso. Por isso não é a C. Aí vem para D. O juiz poderá, de ofício, deferir providências cautelares e antecipatórias para evitar o risco de difícil ou de incerta reparação. Claro, é essa aí. Essa aí com certeza. Né? E letra E, sendo o caso, haverá reexame necessário. Não tem reexame necessário, até por conta dos valores. Né? Se essa lei trata de até 60 salários mínimos, você nunca vai ter reexame necessário, inclusive porque, nos termos do novo Código de Processo Civil, você já sabe disso, um dos critérios para não haver um reexame necessário é o critério monetário, e segundo este critério, a primeira faixa de reexame necessário é de 100 salários mínimos para sentenças proferidas contra o município. Né? Salvo no caso de capitais que você tem está no outro patamar, que são 500 salários mínimos. Então você não tem efetivamente reexame necessário, logo a alternativa B, D de dado é a correta. Quer ver só? Eu vou mostrar para você por que é efetivamente essa disposição. Deixa eu pegar aqui no slide para mostrar para você. Então aí você tem essa. Olha lá. É de competência desses juizados julgar causa de até 60 salários mínimos. Não se inclui, não tratou no nossa questão.
Ou para o artigo 3º. O juiz poderá deferir providências cautelares ou antecipatórias para evitar dano difícil ou de incerta reparação. Artigo 3º. Né? Nada mais são do que as tutelas provisórias lá da parte geral do Código de Processo Civil, aqui na lei do juizado especial. Exceto nos casos do artigo 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. No caso do artigo 3º, é efetivamente o caso de tutela antecipada ou cautelar. Nesse caso, cabe recurso contra a decisão interlocutória. E qual é o recurso cabível contra a decisão interlocutória? Agravo de instrumento. Por isso que aquela alternativa, deixa eu colocar aí para você. Vamos lá. Não se admitindo agravo de instrumento por vedação legal. Claro que cabe agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento justamente na hipótese do artigo 4º da Lei 12.153. Okay? Por isso que essa é uma resposta que está errada e não deve ser assinalada a A. Vamos continuar então. Quem pode ser parte nesse processo? A gente já viu. Não haverá prazo diferenciado também. Olha lá o gabarito. Os representantes judiciais dos réus poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos de competência. Ah, não, esse não é o gabarito, essa é a outra errada, né? Cadê lá? O representante não poderão conciliar ou transigir. Então aqui está falando que é o artigo 8º, poderão conciliar ou transigir. Por isso que é, né, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do ente da federação. Então aí você tem a letra B de bola, como não é uma alternativa correta. Você tem a D de dado, que é efetivamente o nosso gabarito, que é o artigo 3º, né? Poderá deferir providências para evitar dano, que é a letra D de dado, artigo 3º caput da Lei 12.153. E por último, sendo o caso, haverá reexame necessário, apesar de, e essa lei ela era nos termos do Código Velho, por isso que tinha uma interpretação diferenciada, mas você tem aí no artigo 11, nas causas de que trata essa lei, não haverá reexame necessário. Então, por isso que você tem a alternativa E como alternativa incorreta. Então, não há a menor dúvida a respeito do acerto da letra D, a possibilidade do juiz deferir providências cautelares e antecipatórias. Você tem aí a alternativa D de dado como alternativa correta. E nós vamos, então, para a última questão de direito processual civil desse TJ interior. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independente da citação, poderá julgar liminarmente improcedente o pedido. Outra questãozinha que eu falei, galera, é novidade, pode cair, que é o 332, né? Que é o artigo 332, vamos dar uma olhadinha lá no Código de Processo Civil. Vou pegar para você o 332 e colocar aí na tela. Vou colocar aqui na tela para você. Vamos lá. Nas causas que dispensem a fase instrutória, que é efetivamente o nosso caput, no enunciado da questão, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido. Lembra das hipóteses do 332. Basicamente, pedido que contrarie súmula ou jurisprudência dos tribunais superiores. Com uma exceção. Lembra qual é a única exceção que eu falei? Tribunal de Justiça sobre direito local. Leia-se direito estadual ou municipal, porque o Tribunal de Justiça é a última palavra em termos de lei municipal ou estadual. Quem é a última palavra em termos de lei federal é o STJ. Então, nessas são as hipóteses de julgamento liminarmente improcedente. E também tem um parágrafo primeiro que vai falar da decadência ou prescrição. Vamos dar uma olhada lá. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz pode julgar liminarmente improcedente. A. Pedido cujo autor carecer de interesse processual. Se o autor não tem interesse processual, você tem extinção do processo sem resolução do mérito. Está lá no artigo 330 do Código de Processo Civil. Né? É uma das condições da ação. B. Que tem a parte manifestamente ilegítima. Também é uma das hipóteses de indeferimento da inicial. Você tem letra A e letra B, são as chamadas condições da ação. Faltou uma das condições da ação, a inicial será indeferida e o processo será extinto, só que sem resolução de mérito, com base no artigo 485 do CPC, combinado com 330. Letra C.
que contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Pronto, é esse. É o último inciso do artigo 332 do CPC, a gente já vai ver. Depois, que tiver petição inicial inepta. Ora, petição inicial inepta, galera, inciso 1 combinado com o parágrafo 1º do artigo 330, petição inicial inepta, que vai levar ao indeferimento da inicial. O indeferimento da inicial está lá no 485, inciso 1, que é efetivamente a primeira hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito. Então não é esse caso. E por último, que não indicar o fundamento legal. Quando a petição inicial, quando o pedido não indica o fundamento legal, na verdade não é nem o pedido, é a petição inicial que não indica o fundamento legal, você tem uma petição inicial inepta e ela será indeferida. Não há dúvida que a letra C é o gabarito dessa questão. E se você olhar, isso está escrito lá no inciso 4 do artigo 332, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Rigorosamente a letra C, que contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Ok? Então essas basicamente foram as questões do concurso, as 7 questões de direito processual civil. Saiba que não haverá qualquer anulação, não tem motivo para isso, mas foi um concurso bem tranquilo, questões limpas, questões claras, e eu tenho certeza que todos vocês foram muito bem, e eu mais uma vez parabenizo todos os meus alunos, os alunos aqui do NEAF, que em Direito Processual Civil conseguiram esse excelente desempenho que eu já ouvi nas conversas que tivemos aqui nos bastidores do NEAF. É isso aí, meus queridos. Um grande abraço para vocês. Excelente sorte agora na prova de digitação, porque certamente vocês passaram e foram para a prova de digitação. E não esquece, quando me vir lá no fórum, me chama, vamos tomar um café, vamos bater um papo, que não tem coisa mais gratificante do que encontrar um ex-aluno que conseguiu alcançar o cargo público, a sua colocação e seu sucesso profissional. É isso aí. Muito obrigado, boa sorte, parabéns e até a próxima.